Sejam bem-vindos ao Nerdologia, eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e esperando o mundo em pelo menos 120 frames por segundo em realidade virtual. Hoje a gente vai ver quantos frames o nosso olho consegue perceber. Antes de tudo, eu já adianto que a gente pode ver mais do que 60 frames por segundo e frames in games, especialmente em jogos FPS competitivos, onde é o seu tempo de resposta que faz toda a diferença. E aí combinar um monitor capaz de apresentar mais de 120 frames por segundo com o G-Sync da sua placa Nvidia, como os notebooks da Acer fazem, é a receita para você ver o inimigo aparecendo antes, porque tem baixa latência, saber onde atirar porque a imagem não fica borrada com ghosting e não ter medo de errar, porque o G-Sync ajuda o seu monitor a construir a imagem sem perder movimento com o tearing. Com um notebook como o Predator Triton 500 da Acer, você tem uma RTX 2080 e um monitor G-Sync em 144 Hz para você poder trabalhar, estudar e jogar com toda a fluidez de animação e sem precisar sacrificar detalhes como sombras, textura e luz nos jogos e sem sacrificar nenhum frame, claro. Quando a gente pensa em visão, muito por conta disso que eu estou fazendo aqui, dos vídeos, nós temos a impressão de que a gente enxerga quadro a quadro como uma sequência de imagens que uma câmera captura. Só que a nossa câmera é bem diferente da que você usa no seu celular. Para começar, o nosso sensor de luz, que é a retina, tem uma diferença bem grande de qualidade nela mesma. A retina do olho, que é a região que transforma a luz que entra no olho na informação para o nosso cérebro, concentra os sensores de cores em uma região no meio da imagem, enquanto as bordas que a gente enxerga são registradas em preto e branco e depois o cérebro finge que são coloridas. Por isso, para construir uma imagem na cabeça, a gente não olha para um ponto continuamente. O nosso campo de visão se mexe o tempo todo com pequenos movimentos para várias direções que são as sacadas, que varrem a imagem enquanto a gente usa uma parte mais aguçada da visão para construir o que vemos no cérebro. A gente não percebe isso, porque nós usamos essas imagens capturadas o tempo todo para construir a impressão de movimento no nosso cérebro. O borrão que a gente vê quando a gente vira a cabeça ou quando mexemos os olhos rápido é justamente isso, a nossa edição interna jogando um efeito para disfarçar que aquela imagem não foi captada. Tanto que a maior parte do tempo você nem repara quando a imagem some da sua vista quando você pisca, ou não reparava até agora. E quando a gente começa a tentar transformar fotos em movimento, as motion pictures, que viraram filmes, descobrimos que as fotos precisavam passar rapidamente para a gente entender aquilo como um movimento. O nosso cérebro retém mais ou menos 15 imagens por segundo enquanto vemos. Quando vemos mais imagens do que isso, a persistência delas no cérebro, a persistência de visão, permite juntar uma imagem na outra mentalmente e ter a impressão de que elas são parte da mesma coisa. Quando nós vemos pelo menos 20 imagens por segundo ou 20 frames por segundo, o nosso cérebro consegue completar os passos intermediários como o movimento. A imagem anterior pode permanecer no nosso sistema visual tempo suficiente para se fundir com a próxima, o que não é muito diferente dos 24 frames por segundo que boa parte dos filmes usam até hoje. Com uma frequência um pouco maior, quando a gente começa a ver mais de 25 ou 30 imagens por segundo, já entramos na frequência crítica de fusão, que é a frequência onde vários estímulos separados são interpretados como uma coisa só. Ou seja, se a luz que você vê piscando piscar cada vez mais rápido do que 30 vezes por segundo, ela vai parecer uma luz contínua. É assim até que as luzes de casa funcionam. A energia que a gente recebe em casa oscila, ela muda de direção 60 vezes por segundo, ou seja, ela é uma corrente alternada a 60 Hz. E os aparelhos como as lâmpadas fluorescentes podem piscar 60 vezes por segundo, só que a gente vê como uma coisa só, sem piscar normalmente. Chegando em mais imagens por segundo, 90 delas ou mais, a gente entra no que a maioria das pessoas percebe como um movimento normal e contínuo. Por isso, esse é o mínimo que se espera de visores de realidade virtual confortáveis. Como que a tela mostra tem que mudar de acordo também com o nosso movimento, com menos do que 90 imagens por segundo, a demora entre você mexer a cabeça e a tela responder pode causar enjoo. Isso não quer dizer que a gente não percebe fenômenos mais rápidos, principalmente com a parte mais externa da nossa visão. A maior tendência de telas de celulares recentes são justamente telas que mostram 120 frames por segundo ou mais para poder responder mais rápido quando a gente interage abrindo um aplicativo, mexendo o dedo ou jogando. Além das imagens que nós captamos para fazer movimento, também temos a latência do cérebro para perceber que alguma coisa está acontecendo. Quanto mais treino as pessoas têm, mais rápido pode ser o tempo de resposta em relação a algo que acontece na nossa visão ou na tela. Pilotos, esportistas e até jogadores competitivos podem chegar a reconhecer eventos que duram 2 milésimos de segundo, o equivalente a um frame em 500 por segundo.
Daí o apelo de jogos competitivos a 120, 144 ou 240 ou até mais frames por segundo. A diferença de um movimento pode não ser tão grande, mas os milissegundos a mais para ter o reflexo de atirar ou desviar podem fazer a diferença. E com mais imagens por segundo, cada uma delas pode ter muita definição e evitar borrões ou movimentos cortados. Já os filmes fazem o efeito contrário. Ao invés de muitas imagens em alta definição por segundo, para deixar o movimento mais fluido em 24 imagens por segundo, os filmes deixam elas mais borradas. Se você pausar um filme que está em 24 frames, vai perceber que as imagens são borradas para imitar a nossa persistência de visão. É como se você combinasse 3 ou 5 frames bem definidos em um só borrado para encaixar na edição do nosso cérebro. Sorte da indústria do cinema e dos games que a gente não vê como outros bichos, senão a gente podia precisar de mais frames ainda. A nossa habilidade de reconhecer movimento e a velocidade com que a gente faz isso também depende do caminho que o impulso nervoso tem do olho até o cérebro e do quanto a nossa evolução dependeu de ter uma atualização constante da visão. Quanto menor é o bicho, menor o caminho do olho até o cérebro e mais alto o seu metabolismo, maior é a tendência deles terem um limiar de fusão mais alto, ou seja, eles podem ver mais frames por segundo. Para um esquilo, por exemplo, que tem 120 frames por segundo de limiar, mesmo se eu dobrar a frequência da nossa luz piscando, ele ainda vai ver as piscadas acontecendo. Pior ainda nas aves, que precisam ser mais rápidas no gatilho porque estão o tempo todo manobrando em alta velocidade. E assim como jogadores profissionais rendem mais quando usam um monitor com atualização mais rápida, as aves têm um limiar crítico muito mais alto. Justamente porque registram qualquer mudança no que estão vendo o tempo todo. Elas conseguem detectar que uma lâmpada está piscando em até 145 frames por segundo. Pelo menos 85 piscadas a mais por segundo para verem uma luz contínua como a gente vê. Ou seja, para elas, quase qualquer monitor ainda tem engasgo. Agora, nada se compara com as moscas. Com aquele tamanho, um sistema nervoso super compacto e muito eficiente, elas são capazes de ver 100, 200, 400, até 1000 frames por segundo. O mundo realmente anda mais rápido para elas e a sua mão está vindo lá de longe devagarzinho. Ou seja, se as moscas pudessem jogar Counter-Strike, Codzeira e Fallen, que se lasquem. Já no Nerdologia passado, sobre lobisomem, eu comentei lá no final que a Austrália não teve canídeos evoluindo por lá, mas eu comi bola. Como o Regis Apolinário e outros lembraram, eles têm os dingos, que são cães selvagens, mas que nós humanos levamos para lá, assim como fomos nós humanos que trouxemos os cães para as Américas. E Bruno, antes de nós humanos chegarmos na Austrália, eles não tinham nenhum mamífero com placenta. A Austrália é esse canto estranho do mundo que acabou se separando dos outros continentes muito cedo, antes dos mamíferos com placenta surgirem. Por isso que eles têm cangurus, coalas e diabos da Tasmânia, que são marsupiais como os nossos gambás. Eles não têm placenta e podem carregar os filhotes no corpo ou na bolsa. E também tem na Austrália os monotremados como o ornitorrinco, que são os mamíferos mais antigos ainda que colocam ovo. E eu curti a resposta do Carlos. A gente podia ter agrolobisomens por aqui, que são pecuaristas que criam gado para vender a carne para os dois mercados, para humanos e para lupinos. E terminando com a pergunta, tem algum fenômeno do corpo humano que você quer ver explicado por aqui?